Olá, nós estamos aqui mais uma vez gravando mais um podcast. Este é o podcast número 7. E nós vamos falar hoje sobre o mistério da limpeza da terra. E você deve estar curioso pensando, o que é isso? Nós vamos aqui ler alguns textos da Bíblia Sagrada, porque Deus, ele fez uma promessa a Abraão, e essa promessa depois ele fez também a Isaac, e por último ele fez a Jacó e depois reforçou com Moisés, com Moisés, Josué e todas as tribos que já estavam ali na terra prometida. Eu quero começar aqui lendo no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 31. E é bom enfatizar aqui, pastor João Cleito, que o nome desse podcast é o Relógio Bíblico, né? Eventos atuais e a Bíblia. Relógio Bíblico. Amém. Você que está aí assistindo, por favor, compartilhe este vídeo, porque é muito importante. A nossa intenção aqui, número 1, é alertar a igreja. Número 2, mostrar o momento em que estamos vivendo. E número 3, dar oportunidade àqueles que ainda não conhecem a Cristo como o único caminho, a verdade e a vida, que possam aceitá-lo antes que seja tarde demais. Então vamos voltar aqui. Como eu estava falando, em Gênesis, no capítulo 11, o versículo 31, que diz assim: Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas chegaram a Harã e estabeleceram-se ali. Eu vou pedir aqui que o Samuel possa focalizar o mapa. Nós vamos ter uma ideia ali. Ur dos Caldeus, onde que está Ur? Ur é aquela cidade ali, ó, aquele localzinho, melhor dizendo, na Mesopotâmia. E Abraão saiu caminhando aqui, ó, foi lá para Harã, que é na Turquia hoje. Sim. Uma caminhada, hein? Uma caminhada. E depois que eles desceram. Mas o texto aqui que eu disse que o seu pai, essa família que saiu, eles iam para a terra prometida, mas pararam ali e se estabeleceram ali. E a história é que Abraão, ele andou 2.000 quilômetros para chegar na terra da promessa. Gênesis 12, no capítulo 1, no capítulo 12, melhor dizendo, dos versículos 1 a 4 e o 5, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Presta atenção aqui, que aqui já é a segunda etapa da chamada e a promessa de Deus. O primeiro nós falamos, ele saiu ali de Ur para Harã, lá em cima. Ali ele ficou e ali ele estabeleceu e já começou, a angariar riqueza. Meu pai. E é interessante que ele sai depois de Harã, vai para a terra prometida e tem aqui uma pessoa, que depois nós vamos falar sobre ele lá na frente, que causa problema até hoje. Ele leva Ló, seu sobrinho, porque os pais de Ló haviam falecido. E o pai de Abraão levou esse menino, adotou, e depois Abraão ficou com ele. E vamos aqui, mais um texto que é interessante, nós vamos entender aonde vamos chegar aqui com as promessas de Deus em relação a Abraão e a terra prometida, a terra que eles nunca possuíram totalmente. Gênesis 26, de 1 a 4, diz assim: Houve fome naquela terra, ele já está ali na terra prometida. Como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso... Não, aqui já, melhor dizendo, na época de que Abraão está ali, aí já passa para Isaac. Essa aqui é uma promessa que Deus faz a Isaac. Eu vou ler aqui, depois a gente volta para Abraão. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Preste atenção. Lembra que Abraão foi para o Egito? Lembro. E aí ele teve até aquela história que ele teve que falar que Sara... Era a irmã uma dele. mentira santa, que Sara era a irmã dele. Ele saiu da terra prometida, voltou por causa de fome. Agora, a promessa é feita a Isaac, que também teve fome. Sim. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, ou Gerar,
onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Preste atenção aqui. Abimeleque era rei dos filisteus. Onde estavam os filisteus? A gente estudou isso aqui e falou ali em Gaza. Em Gaza, na faixa de Gaza, os filisteus. Então preste atenção, esse povo já estava lá. Aí Deus diz o seguinte para Isaac. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça para o Egito, porque o pai dele tinha feito. Procura estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Presta atenção aqui que isso é muito interessante. Ele sai ali de Harã, né? Desce para a terra prometida. Abraão aqui fica anos, tem filho com Agar, né? A gente conhece a história, Ismael. que é o Ismael, e depois nasce Isaac. E a mesma coisa acontece com Isaac. Isaac passa por um período de fome, vai para a terra ali dos filisteus, né? Em Gerar, e Abimeleque era o rei desse povo. E ele também faz a mesma coisa, mentiu sobre a sua esposa, né? Sim. Isaac diz, não, ela é minha irmã. Outra mentiração. Outra mentira. Aí Abimeleque depois teve um problema, teve que chamar ele, repreender, porque ele viu que ele estava ali brincando os dois e tal. E é interessante, gente, que o povo, os descendentes de Abraão, eles eram amigos, conviveram juntos com os filisteus. E creiam ou não, esse povo ainda está lá até hoje, está uma mistura com povos de outras nações, mas os filisteus, eles nunca foram expulsos totalmente daquela terra. Vamos aqui mais um texto. Primeiro a promessa feita a Abraão, segunda promessa feita para Isaac, e depois a última promessa foi feita a Jacó. E Jacó, como a gente sabe, se tornou pai das 12 tribos, teve aqueles 12 filhos. E está aqui o seguinte, Gênesis 28, 12 a 14. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dela estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Olha aqui a promessa. Ela passa por Abraão, Isaac e agora está em Jacó. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Presta atenção, ele está deitado do outro lado do rio Jordão, aonde hoje é a Jordânia. Sim. Entenderam? Ele está do outro lado. Eu não sei se tem aí um mapa. Se não tem, nós vamos procurar. E aí, presta atenção. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Agora é interessante notar aqui que tanto como Abraão, que esteve na terra prometida, saiu, foi para o Egito, voltou. Isaac esteve na terra prometida, saiu e voltou. Jacó, quando Deus fala com ele, ele estava vindo de onde? De Harã. Lembra que ele tinha ido buscar a esposa lá em cima, sim, em Harã, quando ele fugiu do seu irmão, né? Sim. Esaú, porque ele tinha usurpado o direito da primogenitura. E é interessante que quando ele volta, é que Deus diz, a você darei e aos seus descendentes. Aqui realmente começa a promessa real de Deus aos descendentes de Abraão. Sobre a terra. Sobre a terra, porque vem Abraão, Isaac e Jacó, e ele já tinha os filhos, entendeu? Porque Isaac teve 2 filhos, sim, né? Um subiu e outro foi para o lado ali de Moabe, das Arábias, né? Até casou depois com a mulher de ismaelitas. De ismaelitas, que a mãe ficou muito triste. E por último, isso aqui é muito importante, nós vamos entender o tamanho da terra que Deus deu a Abraão. Sim. Isso aqui é mistério.
Está em Gênesis 15, 18 a 21. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra. E aqui Deus vai falar o tamanho da terra, do território, da onde, do norte, do sul, do leste e oeste. Desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Olha que coisa interessante. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Tem aqui um mapa, ele não está bem claro, mas olha aqui, ó. Aqui está Jerusalém. Seria esse pontinho aqui, né? Aí está aqui, ó, todos esses povos que falam. Hititas, como é o nome aqui? Quenezeus, cadimeneus, os girgazeus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Então a terra que Deus prometeu a Abraão é uma terra muito grande que eles nunca possuíram até o dia de hoje. Nunca possuíram. Nunca possuíram. Vamos ver aqui. Aquele mapa lá que tem o risco vermelho. Não, antes disso, vamos pedir aqui para o Samuel mostrar os primeiros mapas. Antes, olha aí, ó. Esse aqui, cadê o de Abraão? Volta aí, ó, de Abraão. Aqui está o caminho que Abraão fez. Se vocês prestarem atenção, olha lá, ó. Tá aqui Ur dos Caldeus, lá em cima Arã, e quando você chega na Terra Prometida, quem está aqui? Shequém, Betel Betel e e Salém. Não tinha nem Jerusalém na época. É porque o nome era Jebus Salém. Jebus Salém. Aí virou... porque era terra do Jebuseu. Isso. E aqui do outro lado, pastor Cleito, pastor João, olha que coisa interessante. Ali tem Amon, Moabe e Edom, que já eram pessoas descendentes de quem? De Ló. De Ló. E Edom é de Esaú. Esaú, já misturado com o povo árabe, que são os descendentes de Ismael. Sim. Então eles já estavam aqui se unindo. Olha que coisa interessante. Agora presta atenção uma coisa, vamos ao outro mapa. Olha que coisa interessante. Essa aqui é a jornada de Jacó. Olha lá em cima, Jacó foi para Arã, fugindo do seu irmão, e também para poder arrumar uma esposa que pertencia aos seus familiares descendentes, não é verdade? Deus não queria que misturasse com o povo local. Por quê? É bom enfatizar sempre isso. Será que Deus tem alguma coisa contra o povo que vivia ali na Terra Prometida? Contra o povo não, mas contra o pecado. Isso. Sim, e a cultura, né? Os deuses. A idolatria. Nós falamos sobre isso. A idolatria, como é que era? Todos os problemas de Israel foram causados por esposas estrangeiras, começando por Saul. Se envolveu com mulheres estrangeiras, deu problema. Trouxeram Os filhos do casamento com mulheres estrangeiras sempre causaram problemas em Israel. Davi teve essa experiência. E Salomão, então, Salomão não se fala. E é o problema que Deus tinha. Por que Deus mandou limpar essa terra? Era por causa da idolatria. Esse povo ele estava perdido, eles chegavam a sacrificar filhos. Isso. Eu tenho uma coisa interessante, mas no período de Moisés, as pessoas não entendem por que Deus mandou eliminar a terra, acha até uma coisa forte. Mas foi 400 anos e 32 anos que Israel ficou no Egito. Por 400 anos, Deus avisou a terra para se converterem e eles não se converteram. Então falou assim, já que vocês não vão se converter, eu enviarei o meu exército Israel. Então tem uma promessa que Deus teve o seu tempo de misericórdia com aquele povo de Canaã, mas eles não entendem. Tanto que o Melquisedeque vivia naquela região. Você citou uma coisa interessante. Aí você pode falar, mas eles não tinham a palavra. É tanto que tinha, que o Cleide citou aqui, Melquisedeque. Sim, era rei de Salém. Salém. Era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Né? E Jetro também, de Midian. E ele... Então esse povo, queira ou não, eles conheciam a verdade, porque o povo tinha todo o tempo. Eles ficavam vendo qual religião é mais forte, qual Deus é mais forte. E eles já conheciam a verdade. Há de se dizer isso, se não todos, mas em parte sim. E Deus deu. E eles chegaram a um ponto tão terrível de busca, né? E não acreditavam, porque é aquela coisa, né?
vamos e venhamos. A gente hoje tem um conhecimento bem maior, quase total da verdade, por causa dos escritos, o que esse povo passou. Santo. O Espírito Santo, Jesus veio. Mas esse povo não tinha isso. Só que eles queriam ver algo palpável. Então, você vê aqueles deuses... as estátuas. Idolatriam umas estátuasinhas desse tamanho, assim, de barro. Sim. E a pessoa se curvava aquilo, fazia um altar. Diariamente. Diariamente. Hoje a gente vê, tem altares... Até hoje, né? Altares a demônios, a entidades, um monte de coisa. Não mudou muito. Só que esse povo, eles eram terríveis por causa... O que mais, acho que, trouxe a ira de Deus foi a prática, né? prática do assassinato, né? O sacrifício de crianças. É o derramar de sangue que é o negócio. Exatamente, o derramar de sangue de esse seres sangue humanos. clama, né, a Deus. Exatamente. Como o de Caim. Exatamente. Sim. Então, como o de Abel. Então, nós temos aqui, chegamos a um ponto aonde diz o que é que Deus iria fazer, a promessa da terra. E agora a gente vai olhar aqui a distribuição quando o povo de Israel, né, passa 430 e poucos anos lá no Egito, eles voltam e o líder era Moisés. Moisés feriu aquela pedra, né, que era para falar a pedra que ela ia jorrar água. Sim. Ele estava tão nervoso com aquele povo, ele sentou o pau na pedra. Sim. Aí Deus falou, porque você não me obedeceu. E também se rebelou diante do povo. Diante do povo você foi rebelde, agora você não vai entrar na terra prometida. E Abraão com o povo, eles vêm aqui por trás, né? Sim. Eles iam entrar aqui no começo, só que aí, por causa da rebeldia do povo, eles tiveram que dar a volta, passaram por aqui e tal. Aí eles chegam, tá aqui, né? Sim. Onde está o mar, aqui mais ou menos. Depois aqui é Jericó. E aí eles entram e possuem a tão famosa terra prometida. Só que através de Josué, né, já. Josué já era o líder. E é interessante aqui notar que Deus disse a eles, repetiu centenas de vezes, olha, quando chegarem, tome a terra, elimine o povo, porque se vocês não eliminarem esse povo, vocês vão se contaminar, vocês vão aprender a prática e eles vão servir de peso contra vocês, de perseguidores, traidores. Aí está ali a terra prometida, olha lá. Judá, a tribo está aqui, ó. Simeão, tribo de Dan, Benjamim, Efraim, Ruben, Manassés, Gade. Aqui é a tribo de Manassés de novo, que teve duas porções, dividido do lado de cá, porque era uma tribo grande. Asher, Naftalim e Dan, que ficou lá em cima, e um pedaço aqui. Então é interessante notar que isso aí é parte da terra que Deus prometeu, mas não é a terra toda. Vamos mudar aqui para o outro mapa. Agora já é durante o reino de Davi, né? Reino de Davi, tá ali. É o reino abóbora, tá aqui, ó. É Saul. Saul, quer dizer, desculpa, reino de Saul. O primeiro, é esse aqui, ó. Saul conquistou essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa foi a parte que Saul conquistou. Ele não conseguiu conquistar mais. Por quê? Olha lá, do lado de cá, na pontinha da faixa de Gaza. Filistia. Olha lá. Gaza. E a Gaza está aqui embaixo. Jope. Até Jope eles controlavam na época. Olha lá. Asdod, Gaza, Ziklag, etc e tal. Aí aqui, ó, Gate, eles conseguiram, onde tinha os gigantes. Sim. Já é Davi e Salomão. Já é Davi e Salomão. Agora, presta atenção aqui, o mais interessante, que o território maior, que foi logo depois de Davi, foi um guerreiro tremendo. Aquele, ele veio aqui para baixo, sim, até Elat, subiu. Ele foi lá perto aonde aqui, ó. Meu irmão, ele dominou Damasco, né? E depois o seu filho veio e acrescentou esse território controlado. Por acordos, né? Acordos. Casamentos. E ele chegou na promessa de Deus, que era o Eufrates. Rei Eufrates, que Deus fez Abraão, Isaac e Jacó. Agora, preste atenção, isso aqui não é toda a terra prometida. Mas chegou nas suas bordas, né? Chegou nas bordas. Agora, vamos aqui voltar para o momento atual. O que está acontecendo? Por que eu dei aqui um título a este podcast de O Mistério da Limpeza da Terra? Hoje a gente começa a entender o que está realmente acontecendo. Por que essas guerras? E já não vem de hoje.
Vamos aqui usar um país, primeiro o país do Iraque. A gente lembra que o Iraque entrou numa guerra contra o Irã, né? A guerra do Irã-Iraque famosa. Irã-Iraque durou anos essa guerra, eles se matando ali para lá, para cá, destruindo as infraestruturas. E na época tinha aqui livros que foram escritos, né? Caiu a grande Babilônia, a Babilônia que negociou com os reis da terra e tal, lá em Apocalipse. Aí teve escritores que escreveram livros, olha, a Babilônia está sendo reconstruída, nós estamos no fim dos tempos. O rei Saddam Hussein, ele vai construir Babilônia de Nabucodonosor. E ele era descendente direto de Nabucodonosor, né? Olha que coisa interessante. Na linhagem de Nabucodonosor. Cara. Olha que coisa interessante. Aí o povo acreditava que aquela seria a Babilônia. Sim. E ele falava que ia construir, ia conquistar toda a terra, mas no fim não deu nada. Eles se destruíram quase a ponto de não sobrar nada. E aí depois vem aquela guerra, que foi os Estados Unidos. Do Kuwait, né? Ele invadiu o Kuwait, ali ele já estava com um projeto. Quando ele invadiu o Kuwait, então, meu Deus, era o fim dos tempos. Só que depois veio o quê? Estados Unidos, na época do presidente Bush. Tomou. Com os países da Europa, a OTAN, e detonaram o Iraque a tal ponto que hoje o Iraque não é mais nação. Não tem um governo, não tem né? governo, não tem mais nada ali, a tal ponto que o ISIS, um ano atrás, aquele grupo terrorista quase que tomou o Iraque inteiro. Isso. Os Estados Unidos teve que intervir novamente. Para acabar. Para acabar. E hoje eles vivem ali, é um país riquíssimo em petróleo. E cultura, né? E cultura, ali é um negócio de doido da história, daquilo. O berço da história. O berço da história. E hoje eles vivem ali praticamente sendo dominado e controlado pelo Irã. O Jardim do Éden supõe-se que era por ali naquela região, onde tem o Rio Tigres e o Eufrates. Aí a gente caminha um pouquinho mais para frente da história, tem outro país chamado Síria. Síria era um país também riquíssimo. A cidade de Damasco é a cidade habitada mais antiga do mundo. Muita história, gente. Foi um país poderosíssimo, teve em guerra com Alepo lá em cima. Alepo lá em cima. Os cristãos. Tem muita história, a gente não vai falar sobre isso. E também tem outro país lindo, que é o país ali do Líbano, né? Que seria Tiro, esse país Sidom. ali, ó. Tiro, Sidom. Biblos. Olha lá. Tiro, Sidom, essa parte aqui, ó. Fenícia. Povo inteligentíssimo, povo de cultura, né? Acostumado com o mar, navegação, eles eram impressionantes. E os sírios e libaneses sempre tiveram parceria, né? Sempre. Sim. E é um negócio interessante, né, Cleito? Que o Líbano era o quê? Era um país cristão. Cristão. A sua maioria era cristão, até que eles tiveram que receber... teve a guerra civil entre os muçulmanos e os cristãos, mas por que essa guerra civil? Pouco se fala. Foi quando eles receberam uma leva de palestinos, por causa daquelas guerras do começo, para dentro do Líbano. E olha o que eles acabaram com o Líbano. Foram expulsos, né, ali da Jordânia, da Síria, de vários lugares, da própria faixa de Gaza foram expulsos também, entendeu? Aí o que aconteceu? Eles entraram no Líbano, hoje o Líbano não é mais um país. Olha que coisa interessante. Vocês lembram daquela explosão que teve lá no Porto? Sim. Há pouco tempo atrás, gente. Exato. Parecia uma explosão atômica, acabou com Beirute. Tanto a gente brasileiro, nós conhecemos lá no Brasil, tem muito libanês, o povo mais inteligente que você possa conhecer, bacana. A primeira igreja sírio-libanesa fora dessa região foi no Brasil, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Um dos melhores hospitais do câncer também no Brasil. A da América do Sul é o sírio-libanês. Um dos melhores do mundo. Do mundo. Então você veja o que era esse povo. Agora, por que é que está acontecendo isso? Essa é uma pergunta. Por que o Iraque não é mais país, praticamente? Síria não é mais país, tem um presidente lá, mas... Está dividido o país. Ele tem um pedacinho, tanto que hoje existem tropas de várias nações dentro da Síria. Estados Unidos está lá dentro. Estados Unidos. Rússia está lá dentro. Parece que tem França, Turquia. Em preparação para alguma coisa. Em preparação para alguma coisa. E aí, vamos olhar aqui, gente, o mistério o porquê dessa guerra, essa bagunça que destruiu os países como organizações, com suas constituições, etc. e tal. Nós vamos entender agora, eu vou pedir que Samuel coloque o último mapa, que é aquele que está em Gênesis, no capítulo 15, 18 a 21. E eu
darei a teus descendentes, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos hereus, todos os eus, jebuseus e zeveus. Olha aqui. Aonde é que está o rio do Egito? Tá aqui embaixo. Olha aqui. Rio Nilo. Rio Nilo. Esse aqui é o rio. Isso. Aonde é que está o rio Eufrates? Está aqui. Isso, cortando a Síria e o Iraque. Cortando a Síria e o Iraque. Pega um pouco lá em cima. Turquia. Da Turquia. Até Kuwait. Olha aqui. Perto de Kuwait. Isso. Até aqui embaixo, perto do Kuwait. E ele passa, pega uma parte Do deserto da Arábia Saudita. Tem um outro mapa aí, não? Olha que coisa doida isso aqui. Olha lá o que vai ser o tamanho, né? Esse aqui é o tamanho da terra de Israel, a nação que foi prometida a Abraão. Eles nunca possuíram essa terra. Uhum. E é uma prova tão grande que nós estamos marchando para o fim dos tempos, que Deus está limpando o terreno. Deus está limpando os povos, Deus está destruindo, como é que é? A cultura, os governos locais, porque está se aproximando o reino milenar, onde o Messias, né, virá, e ele vai estabelecer o seu reino, e as nações do mundo virão adorar. E aqui tem outra coisa que nós vamos falar no programa, mas como é que Israel vai conseguir povoar, sendo que são 9 milhões, 12 milhões de judeus? Isso aqui é o maior mistério que existe. As tribos de Israel, as 10 tribos, elas estão espalhadas em todas as nações. Muitos dos rabinos hoje já sabem. Sim, já estão identificados as 12 tribos. Identificadas as 12 tribos. Eu vou dar uma notícia linda aqui. Tem estudos aí de professores e professoras, melhor dizendo, professoras da USP, que escreveram vários livros com dados, tudo algo científico, não é nada chutado. Não é, é tudo com exame de DNA. E eles dizem o seguinte, que provavelmente a população brasileira, eles chegam a acreditar que até 50%, provavelmente chega até quase 100 milhões de habitantes que são descendentes israelitas e não o sabem. E uma coisa interessante que boa parte da igreja de Cristo, ela é de israelitas. Interessante que Jesus falou algo que poucas pessoas entenderam isso. Jesus falou assim, eu vim para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não de Judá. Porque Judá nunca se perdeu. Mas Israel foi espalhado no mundo. Exatamente. Então a salvação hoje dos cristãos, através de Cristo, o Messias, está trazendo, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é interessante que esse povo, a gente tem que fazer um programa depois para mostrar a caminhada. Sim. Tem vídeos sobre isso, aonde essas 10 tribos foram, para onde eles povoaram, e hoje estão descobrindo em toda parte do mundo. Sim. Eu estava assistindo a semana passada, dentro do Afeganistão, tem ali praticamente 25 milhões daqueles mujahidins, que é uma tribo dentro ali, e eles já estão sabendo que eles são descendentes israelitas. Então, é uma coisa, gente, um mistério, só Deus sabe. Então, se prepare, porque nós estamos marchando para o fim, a nossa redenção está próxima. E você que está assistindo aí pela primeira vez, talvez não entenda o que estamos falando, mas isso aqui, na realidade, é história, passado, presente e futuro, porque a Bíblia é isso, é um livro histórico. E Jesus, a diferença dele dos outros líderes religiosos é o seguinte: todos eles tentaram mostrar a verdade, todos eles tentaram mostrar o caminho para chegar a Deus. Profeta Maomé, Buda, Confúcio e muitos outros. Homens que talvez tenham o intento, a intenção de fazer o bem, mas nenhum deles disse a verdade como Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Você tem neste momento a oportunidade de abrir o seu coração. E é tão simples, é uma decisão pessoal. Você diz, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, só isso. E você, na eternidade, estará salvo. Deus abençoe a sua vida. Por favor, divulgue esse vídeo, convide amigos para assistir e nós nos vemos no próximo episódio, né? No vídeo número 8. Deus abençoe, podcast. Amém.